A paz do Senhor Jesus a todos os adolescentes do Grupo El Shaddai e a todos que estão assistindo a essa aula. A lição de hoje, lição número 4, vamos falar sobre o pecado de Sansão. A nossa base bíblica para você acompanhar essa história se encontra no livro de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16. São 4 capítulos no livro de Juízes que você vai ler para acompanhar melhor essa história. O versículo-chave nosso é Efésios capítulo 6, versículo 1, que diz: Vós, filho, sede obedientes a vosso Pai no Senhor, porque isso é justo. Antes de a gente entrar na nossa lição, a gente vai dar um ponto de partida aqui, tentando resumir um pouco o que é o livro de Juízes. O livro de Juízes abrange um período de cerca de 410 anos e ele relata o fracasso do povo de Israel. É um livro de transição entre o período que Israel era dirigido, governado por juízes, até entrar o período que Israel foi governado por reis. Juízes tem um versículo muito triste registrado em seu livro, que conta que cada um fazia o que bem queria. Não existia regra, não existia controle e cada um fazia o que bem queria. O livro de Juízes conta a história de quando o povo de Israel se afastava de Deus. Deus permitia que os povos em volta dele os oprimiam. O povo de Israel clamava a Deus. Deus levantava um libertador e esse libertador libertava Israel desse jugo desse povo. Esse libertador era chamado de juiz. Só que esse ciclo não encerrava, ele continuava assim, né? Israel novamente se afastava, pecava, Deus permitia que o povo levantava e oprimia ele, o povo clamava, Deus levantava um juiz, um libertador, o povo era liberto, o povo pecava, se afastava, e isso foi acontecendo de tempos em tempos durante todo o livro de Juízes. E é nesse contexto histórico que nasce Sansão. Sansão nasce de uma promessa. O nascimento de Sansão é todo especial porque o seu pai, Manoá, pertencia à tribo de Dan, só que a sua mãe era estéril. Quem aparece para a mãe de Sansão para anunciar que ela daria à luz a uma criança é o anjo do Senhor. Se você pesquisar Juízes capítulo 13, versículo 22, vai ver que era o próprio Deus que aparece para essa mulher para anunciar que ela teria um filho, e esse filho seria o libertador de Israel, o próximo juiz da nação. Sansão foi o penúltimo juiz de Israel. Depois dele vem Samuel e depois muda para governo por reis. Sansão foi conhecido pela sua força física, que era fenomenal. Se a gente for comparar Sansão a um herói, ele seria comparado com o Hulk, né, Nicolas? Sansão seria comparado com o Hulk. Por quê? Por que eu acho que seria comparado com o Hulk? Porque o Hulk, quando não está transformado, ele é um homem comum, ele é aquele homem comum, normal. Só que quando ele se transforma, a força dele é uma força sobrenatural. Sansão, da mesma forma, ele era um homem comum. Só que quando o Espírito de Deus se apossava dele, ele tinha uma força sobrenatural. Então, Sansão, ele tinha tudo para ser um grande herói. Só que ele viveu boa parte da vida dele como um vilão, Sansão tinha um grande potencial. Mesmo antes dele nascer, a expectativa que tinha sobre ele era muito grande, o potencial sobre ele era muito grande. Só que ele não alcançou aquilo que se esperava dele, E aqui a gente entende que a falha foi dele, Se esperava muita coisa dele. O próprio Deus veio anunciar para os seus pais o nascimento dele. Ele nasceu para ser o próximo juiz de Israel, com a missão de julgar Israel, de dirigir Israel, de governar Israel. Ele nasceu e foi dotado de uma força física fora de série, fenomenal. Só que mesmo com tudo isso, com todo esse potencial, Sansão fracassou. E se você me perguntar por que Sansão fracassou, eu vou te dar algumas razões. E dentro dessas algumas razões por que Sansão fracassa, nós vamos estar estudando
uma delas, ou alguma delas, nessa lição de hoje. O ponto 1 da nossa lição diz que Sansão brincou com o pecado. Foi a primeira razão para ele fracassar. Sansão brincou com o pecado. Sansão nasceu num tempo de crise. O povo havia se afastado de Deus e Deus permitiu que a nação, os filisteus, oprimisse a Israel, e essa opressão já durava 40 anos. O povo de Israel não aguentava mais ser oprimido e ele clamava ao Senhor, e Deus enviou Sansão, nascendo de uma mulher que era estéril, uma promessa de Deus para ser o próximo juiz e libertador de Israel. Sansão veio cheio de expectativas, só que ele não conseguiu ser aquilo que se esperava dele. E por que isso? Porque ele passou a vida dele brincando com o pecado. Sansão era fisicamente muito forte, mas moralmente ele era fraco. Por quê? Porque ele não conseguia controlar os seus impulsos, ou seja, ele não conseguia controlar os seus desejos. Ele agia sem pensar. Ele não possuía domínio próprio. Guarde essa palavra, domínio próprio. Está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a gente vai falar sobre essa palavra na conclusão da aula. Sansão nasce de uma promessa que Deus fez à mãe dele quando ainda era estéril, que ela daria à luz a um filho, e esse menino seria consagrado a Deus antes mesmo de nascer. Ele seria um nazireu. E o voto nazireu que foi feito a Sansão tinha 3 regras fundamentais que precisavam ser observadas e cumpridas. A primeira regra: Sansão não podia tocar cadáver. O que significa isso? Que ele tinha que ter um compromisso com a vida. A segunda regra: Sansão não podia beber vinho. O que significa isso? Que Sansão deveria rejeitar os prazeres da vida. E a terceira regra: Sansão não podia cortar o cabelo, ou seja, ele devia ter uma consagração total a Deus. Consagração total a Deus. Só que no decorrer da vida dele, ele brinca com o pecado. E de uma a uma, ele vai quebrando essas regras, até quebrar todas as 3 regras e arruinar a sua vida. Sansão, ele ignorou os conselhos dos pais. Sansão viveu a vida de maneira inconsequente. Ele não pensava naquilo que ele estava fazendo. Sansão passou a vida tentando satisfazer os seus próprios desejos. Ao invés de atender os anseios da nação de Israel, ele passou a vida para satisfazer os seus próprios desejos. Sansão, ele quebrou todas as regras do seu voto, até perder o Espírito do Senhor que estava sobre a vida dele. Ou seja, ele brincou com o pecado até perder o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Tome cuidado com isso. O ponto 2 da nossa lição, a gente vai tentar resumir um pouco mais por causa do tamanho do vídeo. O ponto 2 da lição diz que as aparências enganam. As aparências enganam. O ponto 2, eu fiz um resumo breve aqui, que está registrado no ponto 2. Que Sansão vê uma linda jovem e se apaixona por ela. Até aí não tem problema nenhum, né? Você que é jovem, olhar para uma moça e se apaixonar por ela, não tem problema. Só que o problema é que Sansão olha uma moça, se apaixona por ela, só que essa moça não era judia. Muito pelo contrário, essa moça era uma filisteia, ou seja, essa moça pertencia ao povo que oprimia ao povo de Israel. E Sansão se apaixona por essa moça e vai falar com seus pais. E quando ele fala com seus pais, os seus pais viram para ele e falam assim: Sansão, porventura não há mulher entre o teu povo? Porventura não há uma jovem aqui na nossa tribo ou no meio de Israel para você se apaixonar e casar? Você tem que procurar logo uma moça que não é nem judia, uma moça que é inimiga do nosso povo? Isso foi o que os pais dele falaram para ele. E a resposta dele para os seus pais foi a seguinte: só dessa me agrado, ou só dessa agrada
os meus olhos. E nisso aqui eu marquei, né? Eu marquei essa resposta de Sansão. Só essa agrada os meus olhos. E essa resposta dele vai trazer a ruína para a vida dele, porque ele era dirigido, ele era guiado por aquilo que os olhos dele se agradavam. Sansão desobedece seus pais, casa com essa jovem, só que o mais interessante é que ele desobedece os pais, casa com a jovem, só que essa jovem é dada por esposa a outro homem, antes mesmo dele consumar o casamento com essa moça. Ela é dada por esposa a outro homem. E o resultado final disso, essa jovem acaba sendo assassinada junto com seus pais e tem a sua casa, o seu lar incendiado. Ela morre assassinada, tudo porque Sansão olha para ela, se apaixona por ela e desobedece seus pais e tenta um relacionamento com ela que não devia. Eu anotei aqui, eu creio que você, adolescente, está ouvindo essa aula, mas de repente tem muitos jovens que vão estar assistindo essa aula. Eu anotei um ponto aqui interessante, é que não existe amor à primeira vista. O que existe é paixão. E a paixão te destrói, te leva à ruína e muitas vezes à morte. Há registro no livro de Juízes de Sansão se envolvendo com 3 mulheres. E todas elas eram filisteias. Nenhuma era do povo dele. E o perigo disso é que essa mesma situação pode estar acontecendo no nosso meio, né? Você jovem, principalmente jovem que pode estar assistindo, tem tantas jovens no meio da sua igreja, no seu meio, no meio do seu povo, e muitas vezes você olha lá para fora e fala para os seus pais, é só essa que agrada os meus olhos. Toma cuidado, né? Tome muito cuidado. Só essa agrada os meus olhos, foi a resposta dele para os seus pais. E a primeira coisa que ele perde quando ele foi dominado pelo inimigo foi seus olhos. A primeira coisa que ele perdeu foi aquilo que levava ele a pecar, aquilo que guiava a vida dele, aquilo que impulsionava os desejos dele, que era aquilo que ele via e queria. E a primeira coisa que ele perde são seus olhos. Então Sansão, ele casa com essa moça, só que não a tem por esposa, ela é dada por esposa a outro homem. E pouco tempo depois, ela é assassinada pelos próprios filisteus. O registro dessa história está em Juízes capítulo 14. Você vai estar lendo em casa e meditando nessa história. É um grande aprendizado para a sua vida. E Sansão, ele vai pelas aparências. E interessante que ele foi enganado por essa jovem. Já começou ele é enganado por essa jovem, que ela rouba o segredo do enigma e revela para o povo dela. Só ele é para Sansão saber que já tinha uma coisa errada, né? Em se relacionar com pessoas que não eram do povo dele. Mas como ele estava seguindo os seus desejos, seus impulsos, ele não conseguia se controlar nisso, ele continuou aprofundando na sua brincadeira de pecar e de brincar com o pecado até arruinar a sua vida. O ponto seguinte, nosso ponto 3 já da lição, diz que Sansão foi derrotado pela soberba. Eu fui um pouquinho além, coloquei uma vírgula aqui nesse ponto 3 e eu coloquei que Sansão foi derrotado pela soberba e pela falta de domínio próprio. O que é soberba? É o que os adolescentes estão perguntando aí agora. O que é soberba? Soberba é um sentimento de superioridade. Soberba é um sentimento de orgulho, de altivez, de arrogância, de presunção. Sansão, ele foi derrotado por esse sentimento. E também pela falta de domínio próprio. Nós vamos falar sobre isso. Há algo de um raro valor que precisa existir na vida do cristão. Tem algo muito valioso e muito raro que todo cristão tem que ter. Aí esse adolescente que está ouvindo a aula vai pensar, o que é? É o domínio próprio. O domínio próprio é algo raro e de muito valor que todo adolescente tem que ter. Domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E a Bíblia vai nos contar que domínio próprio é dado pelo Espírito Santo
e nos leva a governar os nossos impulsos e os nossos desejos, né? Adolescente tem desejos, adolescente tem impulsos, quer fazer aquilo que vem à mente, né? Quer agir por impulso. Só que adolescente cristão precisa ter domínio próprio, ele precisa controlar os seus desejos. Os desejos, nossos impulsos, não pode dominar sobre a nossa vida. E isso aconteceu com Sansão e levou Sansão à ruína. A história vai nos contar que após perder essa mulher, Sansão continua brincando com o pecado. E mais uma vez, a Bíblia vai nos contar que ele se afeiçoa e se apaixona por uma mulher, e essa mulher era filisteia também. E essa mulher tem por nome Dalila, Juízes capítulo 16, versículo 4. E quando Sansão se apaixona por essa mulher, guiado pelo aquilo que agradava os olhos dele, sem um mínimo de domínio próprio, ele não conseguia controlar os seus desejos, né? Ele se apaixona por ela e vai viver com essa mulher. A liderança, né, dos filisteus, sabendo disso, eles procuram essa mulher e fazem uma proposta para ela, que cada um daria a ela 1.100 moedas, se ela conseguisse descobrir e revelar para eles qual era o segredo da força de Sansão. Essa mulher recebe a proposta dos príncipes dos filisteus, que ela receberia 1.100 moedas de prata de cada um. A história registra que os filisteus eram governados por 5 príncipes. Então essa mulher receberia mais de 5.000 moedas de prata para entregar para eles qual era o segredo da força de Sansão. E essa mulher tenta por 3 vezes descobrir, e por 3 vezes Sansão mente para ela. Só que ela continuava insistindo com Sansão para lhe revelar qual era o segredo dele para ela. E, vencido pela insistência, Sansão abre o coração e revela para Dalila qual era o segredo da força dele. Quando Dalila toma conhecimento disso, ela chama um homem, está registrado na Bíblia, Juízes capítulo 16, ela chama um homem, ela faz Sansão dormir, ela chama um homem, e esse homem corta os cabelos de Sansão. E após cortar o cabelo de Sansão, alguém grita: os filisteus estão vindo aí. Sansão se desperta daquele sono e ele pensa com ele mesmo, né? Eu vou me levantar daqui e vou fazer igual as outras vezes. Vou me levantar e vou vencer os inimigos. Só que tem um versículo triste nessa história, que diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Essa é a parte triste. Ele não sabia, Juízes capítulo 16, versículo 20, está registrado assim: ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram. E a primeira coisa que eles fizeram foram arrancar seus olhos. Você já parou para imaginar o que é um homem dominado, encontra outro homem, mete a faca no olho dele para arrancar o globo ocular, para arrancar os olhos dele fora, com ele vivo? Foi isso que aconteceu com Sansão. A Bíblia fala que os filisteus o dominaram e a primeira coisa que fizeram foram arrancar os seus olhos. Ou seja, aquilo por quem ele era guiado, que ele era guiado pelos olhos, né? O que ele olhava, desejava, ele queria. Foi a primeira coisa que o inimigo arrancou os seus olhos. Toma cuidado, jovem, principalmente jovem que vai estar assistindo a essa aula. Toma cuidado, né? Às vezes seu pai diz não, seu líder diz não, o seu pastor diz não, aí você, não, só essa que agrada os meus olhos. Cuidado com aquilo que agrada os seus olhos, pode ser a sua ruína. Aquilo que agradou os olhos de Sansão foi a ruína dele. E a primeira coisa que o inimigo fez foi arrancar os seus olhos. E a Bíblia vai continuar contando a história. Os filisteus arrancam os olhos dele e levam ele para escravizar Sansão.
e a Bíblia vai nos contar que ele era amarrado, que ele foi amarrado a uma pedra de moinho. Talvez você adolescente não saiba o que é isso, mas uma pedra de moinho era um órgão que eles faziam, uma máquina, vamos botar assim, né? Vamos resumir desse jeito. Era uma pedra grande e que era puxada por animais, por boi ou por cavalo ou por burro, e essa pedra rodava e esmagava, por exemplo, o grão de milho, colocava o milho ali e essa pedra esmagava o grão de milho e fazia o grão de milho virar o fubá. E Sansão foi colocado no lugar que era para o animal estar, que era para um burro estar, puxando a pedra de moinho. É isso que acontece com aquele que brinca com o pecado e vai brincando com o pecado, até o Espírito de Deus se afastar dele e ele ficar sozinho. O inimigo pega ele, arranca os olhos dele e coloca ele para fazer serviço de burro. Toma cuidado com a sua vida. A Bíblia vai nos contar que o final de Sansão, o final da vida de Sansão, ele é levado para dentro do templo do deus filisteu Dagon para ser zombado e escarnecido, enquanto o deus dos filisteus era adorado pelos filisteus. E dentro desse templo, Sansão abraça as colunas que sustentavam esse templo. E pela última vez ele faz uma oração a Deus. Não sei se foi a última oração que ele fez a Deus, né? Ou foi uma das poucas orações que ele fez a Deus. Foi uma das poucas que tem Sansão orando pedindo água. E dessa vez ele ora pedindo a Deus para dar força, para a força dele voltar. E Deus concede a força dele de volta. E ele derruba todo aquele templo ali, com todos os filisteus que estavam sobre aquele templo morrem junto com ele naquele dia. Só que não era isso que Deus esperava dele. Não era isso que seus pais esperavam dele. Não era isso que o povo de Israel esperava dele. E ele morreu antes do tempo, porque ele não conseguiu controlar os seus impulsos. Ele não conseguiu exercer um dos frutos do Espírito mais raro que todos nós precisamos exercer, que é o domínio próprio. Tem um texto aqui muito interessante, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, é Deus falando com Caim. Eu anotei aqui antes da conclusão desta aula, e é bem interessante que Deus vira para Caim e fala assim: Caim, o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado, vai ser contra você, Caim, mas você pode dominar. Era uma advertência que Deus estava fazendo para Caim. O pecado está aí. O desejo do pecado vai ser contra você. Mas se você tiver domínio próprio, você consegue dominar e não pecar e não errar. Eu creio que esse mesmo conselho os pais de Sansão passaram para ele, né? Você pode dominar os seus desejos. Só que Sansão preferiu ser controlado pelos seus desejos, ser controlado pelos seus impulsos e passar a vida brincando com o pecado, a ponto de quebrar uma a uma todas as regras que Deus tinha determinado a ele no voto do nazireado. E o mais interessante, na conclusão dessa aula, que eu gostaria de deixar para você, adolescente, é que eu, analisando essa lição, resumindo essa lição, né, para que o vídeo ficasse um pouco mais curto, eu entendi que você que está assistindo essa aula, principalmente adolescentes do grupo El Shaddai, vocês foram consagrados a Deus, ou seja, todos vocês têm um voto do Nazireu, ou seja, quando você nasceu, você vê isso na igreja ainda hoje, quando você nasceu, os seus pais te levaram para a igreja e o pastor te apresentou ao Senhor, você foi apresentado a Deus, você foi consagrado a Deus. E aquilo que é consagrado a Deus só pode ser usado para Deus. Então você tem um voto de Nazireu, você foi apresentado e consagrado a Deus. Então não quebre as regras do seu voto. Tenha um compromisso com a vida. Tenha
o compromisso de rejeitar, a força de rejeitar os prazeres da vida e tenha uma consagração total a Deus. Esse era o voto de Nazireu. Ele devia ter compromisso com a vida, rejeitar os prazeres da vida e ser consagrado totalmente a Deus. A consagração a Deus tem que ser total. Não pode ser parcial, precisa ser total. E para isso, você precisa ter domínio próprio. O plano de incentivo à leitura da revista dos adolescentes diz o seguinte: ei, Psyu, você precisa se controlar. E eu achei interessante isso, porque muitos são guiados pelos impulsos. Assim como Sansão foi guiado pelos impulsos, pelos desejos, muitos estão vivendo igual Sansão, né? Uma vida inconsequente. Não liga para as consequências do que estão fazendo. Age sem pensar. Busca satisfazer os desejos do seu corpo, os desejos momentâneos. Tudo que agrada os olhos ele quer. Desobedece os pais e a mãe. Desobedece aos seus pais porque aquilo que ele quer ele tem que possuir, senão ele faz birra. Foi o caso de Sansão. Quebra todas as regras determinadas por Deus em sua palavra para você seguir, até perder o Espírito do Senhor que está sobre a sua vida. Isso aconteceu com Sansão. E isso não pode acontecer com você. Para isso, você precisa se dominar. Peça a Deus que te dê domínio próprio. É um fruto do Espírito, e esse fruto é dado pelo Espírito. É um fruto do Espírito e é dado pelo Espírito. Nesses dias que você está em casa aí, devido a essa quarentena, aproveite nas suas orações e peça a Deus para te dar domínio próprio. Diga para Deus: Senhor, os meus desejos não podem dominar sobre a minha vida. Eu não posso ser dominado pelos meus desejos, eu não posso ser dominado pelos meus impulsos, eu não posso fazer aquilo que agrada aos meus olhos. O texto vai nos dizer que a consagração tem grande valor e você foi consagrado a Deus. Então, para a gente encerrar essa aula, né, eu gostaria de te pedir que você valorize o seu compromisso com Deus. Valorize a consagração sua a Deus. Seus pais te levaram na igreja e o pastor te apresentou a Deus. Isso talvez você tenha esquecido, mas Deus não se esqueceu. Isso tem um valor muito grande. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a dominar seus desejos. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a dominar sobre os seus impulsos. E que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.